Salve F4Lers! Eu acredito que o conteúdo que vamos produzir hoje será de grande importância para você que quer trabalhar como produtor de conteúdo com futebol e acha que só via Sport TV, ser repórter da Sport TV ou querer entrar por Desimpedidos. Vamos ouvir um cara aqui que eu considero um grande amigo que o futebol me deu. E eu já pergunto para você, grande Pedro Vale, ou Pedro Vale Foto, o único caminho para quem quer trabalhar com futebol é ser repórter da Sport TV ou entrar por Desimpedidos? Seja bem-vindo à série do F4L, muito além dos desafios, Pedrão. Fala, cara, que momento que eu vivo, hein? Acho que tem uns 3 anos que eu tô cavando essa vaguinha para participar de um vídeo aqui do F4L. Cara, eu acho que assim, não, né? Tem tanto caminho e tanta gente provando, inclusive, pô, nasce a cada minuto, nasce um novo canal, uma nova proposta aí para se falar sobre futebol, para se trabalhar com futebol. E, inclusive, muitas delas são muito mais interessantes, talvez, de se trabalhar do que nesses formatos mais burocráticos, digamos assim, da grande mídia, não Desimpedidos, né? Mas você citou aí talvez o Sport TV. Essas mídias tradicionais, né? Que dão uma exposição violenta, te dão oportunidades únicas, mas que também te engessam. A gente está falando aqui, a gente está gravando pós-demissão do Cartoloco. Se você vê a entrevista que ele deu para o Asmar, é muito isso, né? Muito do que ele falou é justamente isso. Muitas das coisas que se propõem se morre antes mesmo de virar até um simples e-mail na pirâmide burocrática. Eu acho que o principal para quem quer trabalhar com futebol é distinguir o prazer que você tem futebol como hobby e encarar como um trabalho. Eu acho que esse distanciamento de um torcedor trabalhar com futebol, para você ser um profissional que produz conteúdo, tem que existir, mas não é fácil. Você passou por essa transição de torcedor que quer trabalhar com futebol para um produtor de conteúdo, um profissional que trabalha com o produto futebol? Cara, eu acho que, com certeza absoluta, assim, eu acho que o que te leva a trabalhar com futebol é a sua paixão por ele. Então, muitas vezes, quando você chega... eu vou dar no meu exemplo, né? Sim. Quando eu cheguei, eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Eu fui indo assim, foi tudo muito rápido. Eu até gravei um podcast com o Bolívia e ele falou que ele nunca planejou muitas coisas. Ele foi só aceitando que a vida ia dando. Eu fiz um pouco disso durante o momento, mas aí chegou uma hora que a vida meio que parou de ofertar e eu tive que parar para planejar. Mas só que, cara, eu fui muito no ímpeto do torcedor mesmo, de tipo, eu comecei a mexer com fotografia, estava fazendo um show, conheci um cara que estava nesse show, que trabalhava com fotografia de campo, e meu primeiro pensamento foi, puta, mano, eu posso estar ali no campo fazendo aquelas fotos que eu vejo na internet do lado dos jogadores, vou estar dentro do Mineirão, cara, eu quero isso, sacou? Meu primeiro pensamento lá no inicinho, na raiz do negócio foi esse. E que ano que era isso, Pedrão? Isso foi 2016 para 17. 16 para 17, beleza. Aí no final de 2016, eu participei de um seminário, que aí já começou a ser meio que um divisor assim, de águas. Foi um seminário organizado pelo Tomás, que até aquela vez que a gente se conheceu, ele gravou com vocês para o canal dele. E nesse seminário teve palestras de grandes fotógrafos, foi o Pedro Martins, o Pedro Vilela, a Lívia Vilas Boas. E aí, nisso eu comecei a entender mais o mercado, porque eu só queria chegar lá. E essa é uma confusão muito recorrente. Eu só queria estar lá. E aí eu comecei a entender um pouco melhor. Antes, eu vou falar essa primeira vez, Léo. Exclusividade para você. Vamos lá. No início, igual quando eu conheci vocês, mano, eu tinha desejo de ficar famoso também, de virar YouTube, de viver dando meus rolés, sendo pago para viver de viagem, de produzir esse tipo de conteúdo. Quando eu imaginei a primeira vez estar no campo, eu falei, pô, vou ter um puta acesso, vou conseguir produzir uns conteúdos mó legais e tudo mais. Só que quando eu cheguei e que eu comecei a fazer, cara, eu comecei a me apaixonar por aquilo de uma maneira e eu comecei a entender que aí eu tinha duas opções, que era entender que aquilo era um trabalho e realmente distanciar completamente do lado do torcedor, porque para trabalhar com aquilo eu ia ter que abrir mão de muita coisa.
igual eu abro até hoje, principalmente ia ter que compreender que era um trabalho que eu estava entrando num mercado completamente saturado e de muitas pessoas acomodadas, e que se eu entrasse naquela onda, eu iria me ferrar. Então, tipo assim, eu tive toda essa compreensão com o processo em andamento, com eu fazendo foto, com eu fotografando, com tudo mais. Então, não foi uma parada que eu parei, planejei e fiz. Foi uma mudança de chave que você percebeu e teve que dar o passo. Dentro disso que você comentou, duas perguntas. Você lembra a faixa etária média dos seus companheiros de trabalho que estavam ali no dia a dia, no campo, assim, e a mentalidade que eles tinham sobre a profissão em si de ser fotógrafo dentro do campo de futebol? Mano, eu acho que é mais ou menos a mesma galera que tá até hoje. Mudou de chegar mais uma galera nova assim, mas é mais ou menos a mesma galera que tá ali. É bem plural. Tem assim, de 20 anos, 18 anos até 80, mano. É um mercado bem aberto, independentemente da idade, né? Assim, eu sinto falta de ver mais mulheres trabalhando. Por exemplo, aqui nós temos 3, mas em termos de idade, é bem plural mesmo assim. A maioria das pessoas que estavam lá e que estão até hoje, a maior diferença que eu tenho para elas não é que, tipo, eu sou mais dedicado e eu gosto mais. É que eu sou fotógrafo de futebol. Eu não sou, tipo... Isso foi uma mudança de chave também que foi durante o processo. Antes eu comecei, aí eu queria ir para a rua, fazer protesto, fazer esses negócios. Sim. E depois eu vi que hard news não era minha praia. Então, tipo, eu especializei no futebol. Isso é muito importante, né? Isso me possibilitou crescer tão rápido e hoje muita gente me ter como referência. Eu até não gosto, mano, mas eu entendo que eu tô nessa posição, sacou? De muita gente me reconhecer como uma referência do futebol, que eu acho que, assim, eu meio que não pedi esse lugar, mas eu já tô num Você processo... conquistou. Então, também acho que não, mas eu tô num processo de aceitação dele, sacou? Sim. Para quem está de fora, para quem... Porque eu me acho muito novo, velho, para assumir uma posição dessa. Em termos de mercado, em termos de sabedoria mesmo. Eu estou numa compreensão ainda, eu estou num aprendizado. Eu entendo esse processo e esse tempo, mas tem uma coisa que às vezes nem tempo dá, que é talento, velho. Quando você tem talento para fazer um negócio, acho que acaba sendo natural. Porque quando eu mostro o seu material para fotógrafos que eu acabei de conhecer, ou que vêm conversar comigo, os caras ficam assim, encantados e falam, cara, talvez eu não saiba fazer isso, entendeu? O cara pode manjar muito de câmera, de fotografia, mas com a qualidade, com o olhar que você tem, talvez o cara não tenha. Né? Então, é aí que vem essa parada da especialização, cara. Quando eu decidi fazer só futebol, tem até uma música que você gosta muito do Brasa também, né? Você até conhece ele. Eu não conheço ele, mas eu gosto muito dele. E na música que ele fala lá, O Chamado, que ele fala de quando ele venceu a batalha lá, que ele decidiu virar rapper mesmo, ele fala, velho, na missão 24 hours por dia, né? Pique Jack Bauer. Tipo assim, velho, eu abri mão de uma caralhada de coisa assim. E aí, já toma um pi pra você colocar aí na edição. Eu esqueci que agora é family friend. Então, eu abri mão de muita parada e eu fiz uma imersão completa no negócio. Então, eu passei a viver aquilo. Então, isso foi o que me possibilitou muito esse crescimento tão rápido, sacou? E tomei muita porrada, mano. Tomei muita porrada. Isso quase ninguém vê, velho. Assim, cara, não, mas me ferrei muito. Peguei trabalho que não consegui entregar, quis dar passo maior. Inclusive, uma das coisas que me fez diminuir muito a velocidade com a qual eu falava e o que eu falava nas minhas redes foi muito isso. Um dia que me colocaram num evento e o cara me comparou com os fotógrafos que estavam bem acima de mim e eu falei, puta, mano, eu não tô aí ainda. Eu não entrego o que esses caras entregam, então eu não posso... Você sentiu isso? Exatamente, eu falei, eu não posso me vender para um lugar onde eu não entrego isso ainda, porque isso pode me trazer um prejuízo enorme, sacou? Essa percepção e maturidade, acho que além da idade, essas porradas que a gente toma, né? No dia a dia, no trabalho, com críticas, e principalmente os caras que sabem criticar.
né? Porque às vezes a gente vai entregar para um cliente e ele simplesmente fala, não, tá uma bosta. Não, mas tem uns caras parceiros que apontam, falam, cara, você pode melhorar nisso, você pode melhorar aquilo, ou você pode ir por esse caminho. E esses mentores que a vida coloca é muito importante, né? A gente dar ouvido e saber ouvir. Cara, inclusive eu esqueço que você acredita no nosso podcast, que eu tô conversando com você. No episódio eu falo com isso do Pedro Martins, foi um dos jogos que ele me colocou para fazer para ele. O primeiro jogo assim que ele teve que viajar, eu fiz. A gente lançou uma coisa, ele lançou uma parada que era muito nova no mercado, que ninguém fazia. Ele meio que me apadrinhou, eu comecei a fazer isso também. Eu fui cobrir ele no jogo, mano, não entreguei nada, não estava pronto para aquilo, sacou? E aquilo para mim foi um baque muito grande, que era fazer 3 atletas num jogo. Hoje, ano passado, eu fazia 9 no mesmo jogo, mano, entregava. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter muito, por isso que eu falo que hoje eu estou num processo de aceitação dessa coisa, quando alguém chega para mim e me chama de referência. Porque eu tenho que ter muito cuidado com o lugar que eu me coloco em relação àquilo que eu entrego, em relação com aquilo que eu sei que eu posso fazer. Né? Cara, você me conhece muito. Então, você sabe que o povo me pede muito curso. Você sabe que, tecnicamente, eu pegar uma máquina, eu sei explicar quase nada da parte técnica ali dela, mas eu sei fazer. Sim. Então, tipo assim, é por isso também que eu não abro um curso, que eu não saio, porque eu não posso arriscar de jogar fora 3 anos de construção de marca por uma ansiedade financeira, sacou? Entendi. Você pode não falar para quem é leigo, mas falar para quem já tem um conhecimento técnico, mas passar a sua experiência e seu olhar, aí você tem gabarito para isso. Mas como você falou do Pedro Martins, e eu quero voltar um pouco quando a gente se conheceu, porque eu acredito que ali foi um marco para a gente, o F4L, e para também algumas produções de conteúdo no departamento de futebol entre os youtubers, né, nas redes de contato. Porque nós fomos chamados pelo Mineirão, o F4L, para fazer uma ação comercial lá no Mineirão, no jogo do São Paulo e Cruzeiro, se eu não me engano, pela Copa do Brasil. E quando a gente estava lá, no dia do jogo mesmo, ali na zona mista, não sei se é ainda assim que chama, lá no Mineirão, alguém gritou lá e veio conversar com a gente, falou que conhecia nosso trabalho, e quando a gente olhou era o Pedro Vale. E isso era antes do jogo. A gente chegou tirando fotos, trocando. Mano. Isso aí eu não perdi, não. Isso que eu achei o principal. Aí a gente trocou ali algumas informações, depois acabou o jogo, a gente ficou conversando, e tem a história que eu sempre conto, que a gente tinha que gravar nos dias seguintes, a nossa diária do hotel tinha encerrado, a gente não conseguiu mais verba do patrocínio, e aí o Pedro ofereceu a casa dele pra gente ficar até sexta-feira, se eu não me engano, ou era sábado, enfim, mais 2 dias, pra gente poder produzir o conteúdo. E a partir disso, criou-se uma amizade. Também a gente falou que a gente conhecia muito o trabalho dos meninos dos Cenas Lamentáveis. Ele falou, pô, eu produzo lá com eles também e tenho contato. E aí levou a gente para conhecer lá num boteco, o Bruninho. E pra gente foi mais importante esse elo com você, Pedro, do que em si a ação com o Mineirão. Né? Ela repercutiu muito mais no F4L, repercutiu muito mais nas redes de contato, do que, enfim, o contato lá no Mineirão. Então, a partir daí, a gente conheceu mais gente, vocês conheceram mais gente aqui de São Paulo, criou esse elo, e é aí que eu falo a importância do network. Como você, e aí eu quero saber como é que você conheceu o Pedro Martins e também como é que foi para você esse link com o F4L, daquela época para cá. Primeiro que essa história é muito boa, né? Que eu não sei quem que é mais maluco, eu de oferecer a casa ou seja aceitar. Porque, tipo, do nada, conhecemos, não tinha nem 10 horas, vai, tô sozinho lá em casa, fica lá, ó. E os caras, nós temos que gravar, filho. Eu lembro que eu falei com a minha mãe, né, que ela estava viajando, né, na época ainda morava na casa da minha mãe, eu já estou aqui em casa casado, e ela falou assim, mas você vai levar um povo que você nunca viu? Eu falei, mas cheio de inscrito lá, é fácil de achar o cara se você fizer alguma coisa. Os caras estão na internet, se você fizer qualquer coisa, a gente acha. Mas então, cara, isso é uma das paradas mais legais, uma das coisas mais legais que eu falo dessa história é que você tem que estar disposto e você tem que sempre enxergar a oportunidade. E não falo como interesse, porque, tipo assim, é óbvio que quando eu fui abordar vocês, eu não tinha como saber que isso ia virar uma amizade. Naquela época era um canal que estava lá que eu sabia que, podia ser importante eu ter uma conexão. E na verdade,
o Tomás queria gravar com vocês e estava com vergonha de pedir. Com vergonha. E eu falei assim, mano, bobagem, vai lá e pede. Aí eu fui lá pedir para vocês gravarem com ele. E aí, no outro dia, eu tinha um compromisso, que era cobrir um evento do Cruzeiro. Eu fui nesse evento e depois do evento, eu fui lá acompanhar vocês gravando com ele. E eu não tinha nada para fazer lá. Só que, velho, é isso que eu falo da gente ter disposição e enxergar as oportunidades. Porque network, para a galera entender muito bem, você só cria uma conexão verdadeira quando você também gera algum valor para a pessoa envolvida naquela coisa. Então, a galera confunde muito network com interesse. Simplesmente pedir alguma coisa ou chegar querendo já ganhar, fazer... Cara, é uma construção de valor mútuo, sacou? É simplesmente isso que a gente fez. Por exemplo, você precisava de uma casa, eu tinha uma casa. Você tinha um canal e eu, na época, queria fazer um canal. Então, tipo, mano, criamos uma conexão com valor gigantesco que, pô, virou uma amizade. Mas ela só virou uma amizade e ela só foi sustentável porque ela começou com a criação de valor. E aí, jogando para o Pedro. O Pedro era um dos palestrantes desse seminário. Velho, quando eu era designer ainda, no último período de faculdade, eu estava trabalhando numa multinacional. E aí, quando acabou meu contrato nessa multinacional, eu não queria de jeito nenhum mais trabalhar numa organização grande, nada, porque eu odiei. E eu falei assim, mano, quero trabalhar com esporte. Só que eu não sei onde que eu vou trabalhar com esporte. Aí eu vi no Twitter que tem uma palestra de marketing esportivo. E eu falei assim, demorou, é só eu ir nessa palestra. Quando o palestrante acabar, eu vou lá e peço emprego para ele, porque ele vai trabalhar com isso. Genial, né? Fui lá, pedi o palestrante um emprego, ele não mexia com nada de marketing esportivo, ele só sabia falar sobre, mas ele me apresentou um amigo dele que mexia, e assim eu consegui meu primeiro trabalho no marketing esportivo. E aí, eu tenho muito disso. Então, quando eu fui para o seminário, eu já queria ser fotógrafo de futebol. Eu já tinha essa ideia. Estava lá com aquelas fantasias todas que eu contei ali antes, mas eu queria estar no campo e eu sabia que o processo era longo e que eu podia encurtar ele estando nesses espaços. Então, velho, quando eu fui para esse seminário, mano, eu queria absorver tudo e mais um pouco de quem estava ali. Então, velho, eu participei pra caramba, assim. Aí, quem vai estar assistindo e que estava lá na plateia, falou, ele foi um chato. Caguei, sacou? Não tô nem aí porque o cara achou. Eu tinha dúvida, eu ia perguntando, eu ia participando, eu ia acrescentando minhas ideias. E aí, no final do seminário, mano, o Pedro tinha que sortear um boné. Aí ele falou, não vou sortear não, vou dar para esse moleque aqui, porque ele participou muito. E ele me deu o boné. Inclusive, eu até fiz um stories outro dia contando a minha história na fotografia entre dois bonés. Porque ele me deu esse boné, e aí, a partir daí, a gente começou a conversar e tudo mais, foi ficando amigo. E no final da Copa América de 2019, a gente entregou junto um trabalho para a Place Tribune. E quando eu estava saindo da casa dele, ele me deu um outro boné, tipo, sem pensar. Ele me deu um boné que estava lá largado, ele falou, toma aqui, você que usa boné. Aí quando eu cheguei no aeroporto, velho, eu falei, caralho, outro boné. Aí eu cheguei em casa e gravei um vídeo falando dos dois bonés. De como eu tinha ido de um cara que perguntava na palestra a um cara que entregou um trabalho junto para um dos canais mais importantes sobre futebol que existe hoje. Então, foi isso, sacou? É isso que eu falei. Eu chamei a atenção, eu gerei um valor, sacou? E igual, o Pedro é um cara que você escuta as ideias dele, porque você edita muito. Ele viu que tinha alguém ali que estava com muito interesse e com muito gás. Tanto que hoje a gente trabalha muito junto. E porque eu soube escutar ele. E aqui eu não sou fácil, mano. Eu discuto pra caralho. Discuto muito, sacou? Mas escuto. Tipo assim, eu discuto, mas escuto. Uhum. E aí o Pedro me ajudou pra caramba na formação, porque a parte era de postar uma foto e falar, isso aí não é uma foto, tá uma droga, e foi batendo. E ele sabia até onde bater, sacou? Porque eu dava abertura do tipo... E ele sabia muito isso, então isso me ajudou muito, cara. Assim. E eu falava, mano... A importância de saber ouvir é fundamental. Pode xingar mesmo, pode xingar e tal. Então, isso me ajudou muito na minha formação.
E aí hoje viramos grandes amigos aí. Você falou que foi nessa palestra, você já era formado em publicidade, você estava trabalhando na área. Eu formei em PP em 2013. Aí eu Certo. trabalhei com marketing esportivo 13, 14. Aí acabou a Copa do Mundo, eu trabalhei, eu era designer. Então eu trabalhava criando identidade visual de eventos e propostas de patrocínio nessa empresa. E por um tempo a gente era a empresa de marketing do América, era terceirizado o marketing do América. E aí trabalhei Copa das Confederações e Copa do Mundo, atendendo a Coca aqui em BH, fazendo a casa da Coca e algumas ações que a Coca teve pela cidade. Acabando a Copa, eu sentia que, tipo assim, ali na empresa, como eu era designer, eu não tinha muito para onde ir, porque a empresa era pequena, tipo, só tinha eu de designer, entendeu? Certo. E aí eu fui morar fora, eu larguei tudo e fui morar fora. E aí, morando fora, eu tinha uma máquina que eu tinha comprado na época de faculdade. Aí cheguei lá, eu não falava a língua, não conhecia ninguém, porque para economizar, eu fui sem agência, tá ligado? Tipo assim, eu pedi orçamento nas agências, olhava as escolas que elas indicavam e fazia contato direto com as escolas. Entendi. Então eu fui sem agência, então eu não conhecia ninguém, não tinha um suporte assim. E aí comecei a fotografar pela rua, mano. Aí quando eu voltei, eu tava gostando muito de fotografar. E aí tinha um amigo meu que era fotógrafo de moda. E eu fui trabalhar de assistente dele quando eu voltei. Eu voltei em 2015. Aí trabalhei de assistente dele, mas eu não fotografava, véio. Tipo assim, só montava luz, pintava estúdio. Tipo Daniel San mesmo, tá ligado? Assim, aprendendo pelas montagens, assim. Puta, pintei muita coisa, mano. Pintava muito, porque moda... O mesmo tapume lá que vai usar, usava para 30 ensaios diferentes, cada um numa cor e tudo mais. Então, Exatamente. Tipo, e ele concentrava muito para trampar, então ele não conseguia muito me explicar. Só que, cara, cada luz que eu montava, eu comecei a entender mais de luz, entendeu? E aí, aos poucos, eu fui começando a entender de fotografia também pela observação. Que eu acho que observação é um dos métodos de ensino, de aprendizado mais fera que está tendo, assim. É uma oportunidade muito única. Você não precisa ficar perguntando. Eu até perguntava, mas aí depois de um tempo eu entendi que não ia funcionar, então eu parei, porque eu parava de perguntar, eu saía de lá. Isso que você falou. E aí comecei a observar muito, 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 muito. Então, e aí... Só que eu fui chamado para trabalhar nas Olimpíadas, né? Aí eu tive que largar também, depois larguei a fotografia, depois eu voltei para fotografia. Sim. Mas essa bagagem que você teve do dia a dia, do aprendizado, formou muito o Pedro Vale hoje, que tem o olhar para fazer todos os cliques que você faz, certo? Mas, tanto que eu sou um cara muito retratista, né, velho? Mesmo estando no futebol, você entra no meu Instagram, eu prezo muito retrato, coisa que é uma coisa que eu trouxe da moda para o meu olhar. Uhum. E para quem está começando, como você quis mudar o rumo assim, né, da sua carreira e criou uma carreira nova, né? Então, antigamente, para a gente falar dessa molecada hoje em dia, antigamente você escolhia uma profissão e ia até o final da vida com ela. E essa tendência mudou, né? Então o Pedro é um exemplo disso, eu sou outro exemplo também, que a gente muda. E às vezes quem está nos ouvindo não sabe que passo dá para mudar de carreira. Não tenho dinheiro para investir em curso. Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo para fazer. Vou dar um exemplo. Como o Pedro deu aí, no caso dele, que ele foi atrás e estava lá pintando parede e aprendendo ao mesmo tempo. Um exemplo é o podcast que eu edito, do Extraordinário Mundo de Futebol, que o Pedro veio e perguntou, você edita podcast? Falei, sim, eu já estava editando. Mas quando eu ouvi o conteúdo que eles estavam produzindo, eu falei, cara, isso é riquíssimo. Então, ao tempo que eu edito, eu também estudo, entendeu? E eu vou aprendendo enquanto a gente vai fazendo. E eu fiz muito isso também, de ir gravar, de editar, aprendendo, né? Enquanto nessa fase. Então, se você não tem dinheiro ou não tem tempo, cara, mete a cara que se você quer mesmo, você aprende. Né? E você acha que mudar de carreira ou ser um produtor de conteúdo, você tem aquele DNA de não trabalhar dentro do escritório e não querer ter um chefe ali do seu lado todo dia? Total. Mano, assim, eu não tenho nenhum DNA de trabalhar sozinho, mas eu tenho total DNA de não querer trabalhar por um chefe. Meu DNA é o seguinte, mano, eu não quero produzir 100 mil para a empresa para ganhar 1.000, tá ligado? Igual quando eu vendia livro, ganhava 1%
1% de comissão. Então, tipo assim, eu nunca mais senti que eu tô produzindo X mil para ganhar 1%, entendeu? Uhum. Então, Certo. meu DNA é esse, assim, de sentir que a minha produção está sendo remunerada proporcionalmente. Pelo seu Justo. trabalho, né? Justo. Então, e as grandes organizações, dificilmente elas são assim. Eu acho que está mudando muito, mas eu também não sei falar sobre isso. Eu acho que está mudando pelo que eu escuto de grandes nomes do empreendedorismo, de tudo mais. Uhum. Quem não mudar vai se ferrar e tudo mais, mas eu realmente estou fora desse mundo há muito tempo. Então, se você Cara, tem só que, esse rapidão, DNA... Léo, você falou uma parada Fala. muito importante, mano, que é a galera reclamar de não ter tempo. E eu era uma dessas pessoas. Até o dia que eu escutei uma frase, e isso foi há pouco tempo, tá? Certo. Até mesmo antes da pandemia, que era assim, ó, o cara bem-sucedido, ele tem as mesmas 24 horas que você. Ele só decide Uhum. como que ele vai usar elas, entendeu? Então, essa frase me impactou muito, mano. E também muita gente que reclamava de não ter tempo fez porra nenhuma nessa pandemia. Né? Tem uma frase que meu pai falava quando eu era moleque, eu ouvia muito ele falar, não falava pra mim, mas eu ouvia muito ele falar. Você quer pedir alguma coisa pra alguém? Pede pra alguém que não tem tempo. Porque ele vai arrumar um tempo pra fazer pra você. Se pedir pra alguém que tem muito tempo, ele vai arrumar uma desculpa pra não te entregar. Cara, Me fala muito isso. é bem por aí. Eu nessa pandemia, cara, eu me transformei muito assim nesse sentido, cara. Eu estou produzindo muito, eu estou estudando demais e igual você falou do extraordinário mundo do futebol. Cara, tá, vou dar uma resposta completa aqui sobre tudo que você falou. Primeiro, essa geração que está vindo. Primeira Certo. coisa é que os caras têm que entender que não tem que ter aquela visão da geração Z, de que você vai pegar um emprego e vai nele o resto da sua vida, mas que também que você não vai dar certo em 15 dias. Porque a Exato. galera tá com isso... Cara, alguém colocou isso na raiz do cérebro de uma molecada que tá vindo aí, que tá foda. Tipo assim, o cara acha que em 30 dias, mano, ele vai explodir. Ou, tipo, se ele criar um canal, ele já vai estar com milhões de inscritos e tudo mais. E hoje, mano, hoje eu tava escutando um podcast do dono da... Enfim, ele falou o seguinte, quer estudar alguém bem-sucedido? Estuda a vida do cara antes dele ficar bem-sucedido, porque depois de bem-sucedido é muito fácil. Então, estuda a vida do cara antes. Vai entender todas as porradas que ele tomou, tudo que ele teve que suar, tudo que ele teve que fazer antes de construir aquilo ali. Então, assim, a galera tá... E aí, vou voltar de novo uma coisa que eu falei também. Eu caí em projetos que eu não estava pronto para entregar. Então, a galera está querendo pular etapas. E são essas etapas que te formam como profissional. Então, igual o cara veio para mim e falar, pô, eu quero trabalhar com você. E se eu falar assim, beleza, mano, vem hoje aqui, eu tenho um cliente ali, vai lá, entrega, eu faço para mim. Vai me entregar? Pô, pode ser que entregue, mas eu acho que se de 1000 pessoas me pedirem isso, talvez uma entregue, sacou? Então, tipo assim, às vezes a galera tá com uma pressa que, cara, tem que errar, tem que quebrar a cara, tem que, mano, fazer projeto, ver o projeto quebrar, porque é isso que forma, velho. Eu tinha um projeto quando eu comecei, lá em 2017, aí quando eu consegui mesmo querer ser fotógrafo de campo, eu fiz um plano, que era aí, eu estava começando em fevereiro de 2017, eu queria ir para a Copa em 2018. E eu tinha todo o plano. E deu errado, mano. Eu não fui para a Copa. E eu tenho zero arrependimento e zero frustração. Porque ter a Copa como meta foi o que me fez dar tanta raça igual eu dei, investir o tanto que eu investi e crescer o tanto que eu cresci. E se eu tivesse ido, provavelmente teria feito um trabalho muito zoado, sacou? Que provavelmente se eu for para 2022, que eu nem sei se eu vou também ainda, quero ir, mas assim, não é uma parada que é meu objetivo de vida mais, mas com certeza eu vou ter uma experiência infinitamente mais rica e mais valiosa e vou ter, aí eu vou ter aquelas fotos que eu vou poder usar por muitos anos. Cara, eu hoje, nessa pandemia, eu só tenho 3 anos de trabalho. Eu tive problema com o HD de 2018. Eu olho minhas fotos de 2017, eu não quero usar nada. Por conta da minha evolução, do meu senso, da minha melhora. Então, por exemplo, eu podia estar sofrendo isso com o meu material da Copa, entendeu? Então, provavelmente vai ser muito mais legal ir
mais pronto, mais preparado. Tem uma coisa que eu vou aproveitar mais, que eu vou saber que eu vou estar fazendo. Então, eu acho que não tem que ter aquela vou morrer no emprego, mas também tem que diminuir um pouco a pressa, sabe? Porque viralização não é sinônimo de sucesso e ser bem-sucedido, né? A galera pensa em números, pensa em viralizar algo muito rápido, e isso não dá consistência nenhuma. O que dá é o trabalho e o dia a dia. Então, muita gente, é o que a gente volta no começo do nosso papo. Quem entra no futebol querendo o prazer que tem, quando o futebol é hobby na sua vida, não vai ser assim no trabalho. O trabalho... É bom, né, falar disso, mano. Você tem que entender que para trabalhar futebol, você vai trabalhar de noite, você vai chegar em casa de madrugada, você não vai ter feriado, você não vai ter final de semana, não vai ter essa de hoje tem um casamento de não sei quem, hoje é aniversário. Mano, trabalhar com futebol, você tem que gostar demais, porque é insano, velho. Você não tem nada disso de feriado, final de semana. Pô, às vezes tem jogo sábado, 9 horas da noite, horário nada a ver, mas é isso, mano, é o que tem, sacou? E às vezes você vai ter que trabalhar no dia que o seu time tá jogando e você não vai assistir, não é? Às vezes você vai ter que atender o cliente que não é do seu time, cara. Então, você tem que entender muito isso. Ferrar, ué. Vai acontecer. A minha geração, por exemplo, dos caras que estudou comigo, a metade tá frustrado com o que tá trabalhando. O que aprendeu na faculdade não usa mais, alguns empregos já, algumas profissões não existem mais, e o cara não sabe para onde ir e às vezes quer mudar. É possível ainda fazer essa transição, cara? Mano, total, né, velho? Total. Cara, eu falo que assim, aí você pode até pegar aqueles exemplos mais clichês mesmo, dessas grandes empresas aí que os caras começaram com 50, 60 anos, sei lá, os KFC da vida, vai ter um monte aí que os caras criaram, 50, 60 anos aí. Se o cara souber analisar, parar, planejar, entender certinho, ele tem 30, 40 anos de experiência na vida, de informação, de tudo que deu certo, do que não deu certo, do que funciona, do que não... Cara, ele tem uma base, ele tem uma estrutura tão mais sólida para construir um negócio, para investir em algo, ele se conhece tão melhor, que eu acho que a probabilidade dele errar, se ele fizer um planejamento bem feito, vai ser muito menor, sacou? Uhum. E eu acho que, assim, é difícil para mim falar sobre isso, porque cada um tem que olhar pela sua ótica, né? O que funciona para mim nunca vai funcionar igual para outra pessoa. Uhum. Eu nunca tive medo de mudar, mano. Eu nunca tive medo de largar uma parada, porque, para mim, a gente gasta um tempo, uma cota muito grande da nossa vida trabalhando. Então, a partir do momento que eu estava numa empresa que eu acordava e falava assim, nossa, tem que ir de novo para esse lugar, e que eu sentia que eu não estava fazendo nada ali, cara, para quê? Tá ligado? Para quê? Que sentido que faz? É a mesma coisa um cara que está lá no campo e vai chegar todo jogo e falar, nossa, que horário ruim, nossa, que mercado chato, nossa, que... Mano, tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado, sacou? Faça algo que dê sentido para sua vida, que isso vai te motivar a... Cara, quando o povo me pergunta assim, como é que é o mercado de fotografia? Eu falo, não sei. Eu não sei sua vontade, eu não sei sua disposição, eu não sei sua criatividade. Eu estou na quarentena aqui, Léo, eu não estudei uma vírgula de parada. E é o que eu acabei de falar, que eu não sei coisa técnica da máquina. Eu não estudei uma vírgula disso. Eu estou a quarentena inteira estudando criatividade e empreendedorismo. Sim. Então, assim, eu acho que é nisso que eu vou transformar o meu mercado, sacou? Porque a minha foto tem 3 anos que eu estou correndo atrás de transformar ela. Então, agora eu senti que era hora de transformar o gestor da marca Pedro, o gestor da marca Pedro Vale Foto. Então, cara, eu falo com os caras, impossível de responder como é que é o mercado. O mercado quem faz é você. Se você tirar médico e concursado, qualquer pessoa que você perguntar como é que é o mercado, o cara vai responder, tá uma bosta. Só que vai ter alguém naquele mercado dele que tá surfando, tá nadando de braçada. Entendeu? Então, cara, a parada ela tem que fazer sentido, velho. Não tem muito jeito, mano. Cara, eu olho isso aqui, por exemplo, é uma bobagem, velho. É uma foto que eu fiz do Almir, que eu dei para ele, que hoje eu tenho autografado. Isso para mim é significado demais.
isso aqui nem fazia futebol ainda. Se olhar de perto, a foto nem tá tão boa. Mas, cara, quando eu olho essas coisas e elas me dão um prazer tão grande assim, eu falo, cara, eu tenho que correr atrás disso, porque é isso que eu amo fazer. Então, E Pedrão, uma diferença também para essa geração é que talvez seja a última geração analógica dessa humanidade. E isso pode fazer muita diferença também no mercado futuramente, né? Essa experiência de analisar o tempo de uma forma diferente vai fazer diferença na produção dos conteúdos e nas profissões, né? ô, Léo, você sabe que eu tenho minhas dúvidas, velho. Quando eu vejo a força que o vinil tá ganhando, mano, a galera é saudosista, mano. O cara não vai abrir mão de ter um quadro na casa dele. O cara não vai, entendeu? Assim, vai mudar, já mudou, já era, já mudou. Mas assim, a experiência do físico, do então, Tem que ser ensinado para essa nova molecada. eu falo que um dia, se eu ficar famoso, eu vou contar que o livro O Poder do Hábito foi o que transformou minha vida. Eu já tô com meu discurso pronto, se eu ficar famoso. E é isso, mano. Tem que criar hábitos, sacou? Então, tipo, se for digital, se for impresso, o que for, a parada é, você tem que criar uma cultura, você tem que criar uma experiência no seu consumidor e gerar um valor para ele. E aí vai depender, sacou? Então, tipo assim, o meio digital, mano, ele veio para ficar e ele vai tender a evoluir sempre. Só que tem certas experiências que elas são impossíveis de ser trocadas. Mano, eu acho que se o valor humano de empatia, dessas coisas, desses valores tão fortes assim, fosse tão fácil de mensurar, as inteligências artificiais já tinham dominado a parada toda, entendeu? É. Então, tem muita coisa aí que ela tá no cerne do ser da gente, assim, que não vai ser muito fácil dos robôs pegar, não. Não, tem coisa que eles vão engolir, a gente vai ter que entender, e por isso que se fala tanto hoje em dia que é a coisa mais correta do mundo. Que meu professor falava isso para mim em 2012, ele até faleceu, mas era um dos maiores consultores de marketing aqui de BH, que você tem que aprender a aprender, você não tem que aprender uma parada. Você tem que aprender como é que aprende, sacou? Porque se aprendendo a aprender, você vai se adaptar a qualquer transformação do mercado. Você falou de livro, Kindle, o livro digital é muito bom, mas livro de papel, o cheiro do livro faz muita diferença quando você está lendo e quando você está aprendendo, né? O cheiro do livro, cara. Eu sou leitor, né, mano? Eu nunca fui de ler na vida, mas só que esse livro me transformou a modo de eu estar tentando ler o segundo livro nessa quarentena. E, tipo, o último livro que eu tinha lido, esse pá, foi Capitães da Areia lá na escola. Eu acho que caminha para isso também que a gente falou. E é um universo que já existe há muito tempo, mas que chegou no Brasil com muita força. Vocês que eu falo, toda a equipe aí, entraram com muita força, com muito conteúdo, com muita consistência, que é o podcast. É essa nova visão de produto para entregar para a audiência, que era diferente do YouTube, porque o YouTube é muito rápido e o podcast ele é mais devagar, ele tem uma frequência diferente, você aprofunda mais no assunto, alonga mais o conteúdo. Quero saber essa sua experiência com o podcast, como é que tem sido? E é legal isso, né, cara? Que aí você vai olhar as métricas e geral abandona o barco antes, ou então o cara começa a ouvir e depois... Porque quando você conversa com alguém, a pessoa adora o episódio longo. Mas quando você olhar a métrica, ela fala que ninguém está escutando tudo. E é muito engraçado. E, cara, eu acho que o podcast nada mais é do que uma amostra desse mercado nichado e, tipo, que você consome na hora que você quer. E sem publicidade, né? Porque é uma rádio onde você vai escolher o que você quer escutar, você vai nichar ali seu assunto e você não vai ter uma interferência, seja de um túnel, igual você está no carro, né? Seja de um barulho, seja de uma antena, seja de uma propaganda, nada você vai escutar. E eu acho que, cara, antes de começar a fazer o nosso, eu escutava pouco. Um pouquinho antes de escutar o nosso, eu comecei a escutar mais como laboratório. E aí é um caminho sem volta, velho. Assim, eu amo escutar, mas eu tenho um problema que eu acho que a solução para muita gente podcast é que você põe o fone e vai fazer outras coisas, né? Eu não tenho essa atenção
eu tenho uma atenção que ela é muito... Eu disperso. Então, Certo. tipo assim, se eu estiver fazendo podcast aqui, começar a ler, começar a fazer alguma coisa, quando eu vejo, eu escutei 20 minutos de uma parada que eu nem sei o que foi falado, entendeu? Só passou, né? No ouvido. Mas aí eu vou criando estratégias, cara. Tipo assim, eu comecei a deixar a pia da cozinha acumular para eu lavar ela escutando podcast. Uma coisa que o podcast traz, dos que eu escuto, que eu acho que é muito valioso, é experiências vividas, são cases. Porque a literatura, muitas vezes, ela te traz teorias. Quando você escuta um podcast, uma entrevista, ela te traz uma vivência, ela te traz um case, a pessoa fala o que ela viveu, o que ela fez. E aí tem uma hora que vai bater alguém que você se identifica pra caramba. Você fala, puta, é isso, mano. Assim, eu vivi isso agora. Tipo, eu fiz o desafio Pedro Vale lá no início da quarentena no meu Instagram, e quando eu fui lançar, eu falei, puta, mano, eu vou passar uma vergonha porque eu vou lançar e ninguém vai mandar foto. Só que aí deu muita foto. E eu fiquei muito encucado, assim, eu falei, mano, não é uma parada simplesmente, a galera quis. E aí eu preguei um post-it no meio da minha parede e, tipo assim, por que o desafio deu certo? Uhum. E ficava criando teorias, mano. E não entendia muito bem por que tinha dado tão certo, querendo lançar outra coisa, mas com medo de ser enganado por uma amostragem Sim. contaminada. Uhum. Aí eu fui escutar o podcast do CEO do Porta dos Fundos lá no Fora de Série. E aí ele, deu uma aula sobre conteúdo de identificação. E a hora que ele falou, eu falei, mano, é isso. É isso. É por isso que deu tão certo. E aí agora eu tô vendo um cara dando o nome da teoria do que eu fiz, que era, tipo, trazer a pessoa para criar dentro de casa no momento que ela não tem mais nada aqui para fazer dentro de casa. Uhum. E depois eu trouxe isso para os blogs que eu comecei a fazer, tudo. Que é tipo, cara, eu entendi que uma hora do meu conteúdo. O dinheiro parou para todo mundo. Não é tipo, eu vou criar um produto e vou vender agora. Não vai. Uhum. Os 50 quanto que o cara ia pagar no custo, mano, ele está preocupado se ele vai fazer supermercado. Então, Exatamente. tipo assim, o conteúdo que a pessoa está precisando agora, o consumidor, mano, dá um tapinha no ombro dele e fala assim, cara, vamos junto. Estou em casa também, mas deixa eu te mostrar que dá para fazer muita coisa em casa. Então, eu fui direcionando meu conteúdo tudo para isso a partir desse podcast. Então, eu acho que o valor do podcast é muito esse, cara. É a facilidade de não ter o visual e você sair escutando ele por aí, seja no carro, seja para correr, seja tudo. Porque aí alguém vai falar, pô, mas você pode pôr o vídeo no YouTube e ficar com o fone. Não pode, mano, porque quando a pessoa está entrevistando assim, tem muita coisa gestual que no podcast, ela por si só, ela já elimina, porque ela sabe que é para áudio, sacou? O visual no vídeo ele compõe, né? No áudio não. Ele vem completo. Por exemplo, a gente já lançou para ser só áudio. Uhum. Então, nunca teve nada que tendesse a um visual, alguma coisa assim, sacou? Então, eu vejo muito o do Di Lopes e o do Renato Albani. Cara, se você escutar e se você assistir, são experiências completamente diferentes. Completamente diferente. Então, eu acho que o podcast ele veio mesmo para ficar, mano. Eu acho que existe uma galera que realmente tem essa necessidade desse programa mais longo, né, cara? Uhum. Eu acho que você não para a TV da sua casa, seu computador por 1 hora. Exatamente. Eu acredito que o Spotify vai ajudar bastante nisso, e a hora que eles conseguirem colocar comentários no player ali do Spotify, vai também dar uma grande mudança, cara. Aí faz muita falta o feedback do consumidor, mano. Faz muita falta, mano. E se a gente entender como o Spotify ali como um feed, é possível, né, ter uma abinha que a pessoa possa comentar, né? Não é algo tão difícil de se fazer assim. Cara, é realmente uma parada aqui que faz muita falta, porque você tem que saber escutar sua audiência, cara. Isso aí é essencial, mano. Isso aí não tem muito... Porque o retorno do feedback, ele vai ter que ir no Instagram, vai ter que ir no Facebook, vai ter que ir em outra rede, pra gente poder saber o que a pessoa ouviu, gostou ou não, né? Esse retorno. Tipo assim, o cachorro de feira. São 4, né? Isso.
Aí o cara, se ele quiser falar com os 4, ele tem que mandar 4 direct. Exatamente. Ou ele vai falar com você, aí você vai ter que falar com os outros. No nosso lá são 3 hosts. Não, ou 2, porque o Pedro Martins não responde nenhuma rede social. Né? ele tá mudando, eu fico enchendo o saco dele. Então, exatamente. Então, tipo assim, faz falta, mano. Faz falta sim. Faz falta o cara ter um canal para se comunicar. E quando, igual, a gente tem o Instagram lá, mano, mas só que você desprender uma energia para cuidar de mais um Instagram é mais um trampo. Legal falar isso pra juventude aí também. Instagram dá trabalho pra caceta, né? Simplesmente abrir uma conta e postar foto, não. E colocar hashtag, né, da moda. Gasta 4, 5 horas por dia no negócio. Espero em breve a gente se encontrar pessoalmente. Eu escuto sua voz semanalmente, editando os podcasts. É uma forma de a gente estar próximo. Mas muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui no F4L e por todo o conteúdo que você produz também. Que isso, mano. Eu que agradeço. Estamos de cenário igual, né? Estamos de cenário igual. Eu que agradeço, mano. Assim, você sabe a consideração que eu tenho por todos vocês aí. São grandes amigos, talvez a mais grata surpresa que a internet me deu. E, velho, eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre a minha construção de carreira, justamente por aquilo que eu falei que eu gosto do podcast. Cada um tem sua história e cada um vai ter uma ferramenta, um jeito que vai funcionar para si. Mas, às vezes, dentro da minha história, tem alguns elementos que ajudem alguém aí, e se puder ajudar uma pessoa, 2 pessoas, já é bom pra caramba. Então, tamo junto demais. Valeu pelo convite. É isso aí. Valeu, F4Lers, você que está no podcast aqui. Na próxima semana terá... Pedro Vale Foto. Exato, é o que eu ia falar agora. Se você está no YouTube, o link está aqui embaixo. Se você está no podcast, @F4L, @Pedro Vale Foto, você encontra e pode mandar o seu direct que ele vai abrir e vai responder para você. É isso aí. Dá mais 2 recados então, Léo. @EMF Podcast, que é o Instagram oficial do podcast. E para quem tiver interesse único exclusivamente em fotografia de futebol, a gente tem um super grupo, eu, Pedro Martins e André Mourão, no Telegram, que aí eu te mando o link também, você pode... Estará na descrição. É isso aí. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio da série Além do Desafio, que a gente não aguenta mais desafio de travessão. Além do desafio. Então, nos vemos no próximo episódio. Eu nunca gravei, velho, mas eu tenho certeza que eu ia deitar nessa parada.